Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos prosseguimento, continuidade ao nosso estudo guiado. Estudo esse que tem sido uma bênção na minha vida e espero também que esteja sendo na sua. Nós vamos continuar nos aprofundando nos temas do Evangelho de João. Esse livro que é maravilhoso e tem muito a nos ensinar. Por isso meu convite é, permaneça até o fim, porque de alguma forma o nosso Deus quer falar a mim e quer falar a você. Tá certo? Que nós possamos estar disponíveis e acessíveis a ser impressionados pelo poder de Deus. Nessa ocasião, gostaria de fazer um pedido para você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu gostei também, para que a nossa comunidade de apoio mútuo venha a crescer ainda mais. Porque nós precisamos e entendemos que é uma necessidade vital termos o nosso momento com Deus todos os dias. Tá bom? Recados dados. Agora eu quero te convidar a juntos orarmos e logo em seguida adentrarmos ao nosso estudo. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra, de estudar a lição. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos estar atentos e apercebidos a toda a impressão que o Senhor deseja operar em cada coração aqui. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, terça-feira, dia 8 de outubro, o nosso tema é A Cura do Cego, parte 1. Ou seja, nós vamos falar acerca desse tema, a cura do cego, em mais de uma vez, tá certo? Teremos parte 1 e parte 2. O contexto da cura do cego se encontra no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16. E eu quero convidar você para ler junto comigo. Diz assim, ó. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram-no aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Olha, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Vamos começar pelos pontos que eu separei para a gente não se perder, tá certo? Primeiro ponto. Os discípulos estabeleceram uma ligação entre doença e pecado. Logo no início do contexto, eles se depararam com o cego e os discípulos interrogaram Jesus dizendo: Senhor, responde para a gente. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Existia-se uma crença, um entendimento, de que quando uma pessoa estava acometida por alguma doença, alguma enfermidade, isso era derivada de algum pecado.
né? Temos aqui alguns contextos que apresentam isso, como por exemplo o contexto de Êxodo 20, verso 5, 2 Reis, do capítulo 5, do 15 ao 27, 2 Reis, do capítulo 15, verso 5, 2 Crônicas 26, 16 a 21, são alguns exemplos que dão margem para esse tipo de entendimento. Ou seja, não é estranho entender dessa forma. Porém, Jesus responde, né? Jesus diz, olha, não foi nem ele, nem seus pais que pecaram, mas isso aconteceu com ele para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. A gente também pode, por exemplo, trazer à memória o caso de Jó, né? Os amigos de Jó acreditavam que Jó tinha algum pecado escondido, algum pecado acariciado, porque não havia outra forma dele estar vivendo aquela realidade se não fosse por conta de um juízo correlacionado a um pecado que ele tinha cometido. E a gente vê que na história de Jó não havia nenhum pecado. Então a gente chega a pelo menos 3 conclusões pelos quais as coisas podem dar errado na minha e na sua vida. A primeira conclusão é, a gente fez alguma coisa de errado, cometeu algum pecado. Isso é uma verdade, Jesus não desmentiu. A segunda conclusão é, o mal existe, ele está ao nosso redor e deseja fazer mal comigo, com você. Temos o exemplo de Jó. E a terceira conclusão é, algumas coisas ruins acontecem com a gente para que a gente viva a glória de Deus, ou seja, a gente passe pela experiência da manifestação do poder de Deus para poder dar testemunho do poder de Deus na nossa vida. Entendemos? Então vamos para o segundo ponto. Jesus esclarece a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, de fato. Mas, nesse caso, apontando para um propósito mais elevado de que Deus estaria glorificado pela cura. Às vezes a gente fica nesse tipo de pensamento, né? Sem saber o que fazer. E às vezes a gente se pega pensando no tipo, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que... se martirizando, né? Quando na verdade, muitas vezes, a gente nem tem feito nada de errado. A gente está seguindo tudo certinho. E mesmo assim as coisas continuam a dar errado. Ou seja, se não foi por ação nossa, uma ação errada, equivocada, uma ação de pecado, então sobram as outras 2 opções. Ou o mal está tentando atrapalhar a nossa vida, está tentando dificultar a nossa vida para, vamos dizer assim, desacreditar a nossa fé, ou então é simplesmente para que eu e você possa viver uma experiência com Deus acerca do seu poder, acerca da sua glória, acerca de sua cura. E aí vamos para o terceiro ponto. Em Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres seguem um padrão comum. Qual é o padrão? Uma expressão do problema, ou seja, alguém apresenta que existe um problema. A condução do indivíduo que está com problema até Jesus. A cura. E, por último, o reconhecimento da cura acompanhado de louvor a Deus. A gente vê isso com muita facilidade dentro desses 3 evangelhos. Essa realidade também acontece no Evangelho de João. Porém, o Evangelho de João não se limita a apenas esse padrão que é percebido nos outros 3 evangelhos. A gente vê e já estudou, né, alguns milagres e viu que, além de Jesus seguir esse padrão apresentado nos outros evangelhos, ali também se abria-se um espaço, podemos dizer assim, um espaço até grande, para se dialogar, para se debater sobre o assunto em questão, sobre o milagre em questão. E no caso da cura do cego, não foi diferente. A gente vê aí, leu bastante versos, né? Jesus realizou a cura ali, de maneira extraordinária. E nós vamos já falar um pouquinho sobre essa cura, que tem alguns pontos relevantes para nós extrairmos alguns detalhes, né? E ali, logo em seguida, começou-se um diálogo, começou-se uma discussão, um debate por conta da cura. Que esse debate, essa discussão, ela também nos traz ensinamentos, e nós vamos ver também isso. O próximo ponto diz assim, ó, mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, levando a um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. Após o homem obedecer a Jesus e ir até o tanque de Siloé se lavar, ele volta já curado. A Bíblia diz que ele volta vendo. E ali as pessoas que conheciam ele começam a questioná-lo. Tipo, olha, o que foi que aconteceu? Você não era a pessoa que ficava ali mendigando, uma pessoa cega, que era cega de nascença?
Você agora está enxergando o que houve, o que foi que aconteceu. E aí ele dá o relato dele, o testemunho dele, que foi Jesus que curou ele e tal, que passou saliva com terra nos olhos, que mandou se lavar no tanque de Siloé. Até que aquele homem é conduzido para os líderes religiosos, os fariseus. E ali mais uma vez ele é questionado, e mais uma vez ele dá o seu testemunho acerca do que aconteceu. E ali começa-se um debate entre os líderes religiosos, tipo, essa pessoa, ela não pode ser enviada de Deus, porque ela está quebrando o mandamento do sábado, ela está fazendo cura no dia de sábado, e várias outras coisas. E aí, de um outro lado, havia um outro grupo de pessoas dizendo, mas como é que essa pessoa não pode ser uma pessoa especial? Como é que ela pode ser uma simples pessoa, ou seja, uma pecadora assim como nós, e realizar esses sinais? Não tem como, a conta não bate. Né? E ali começou-se um debate por conta do milagre que Jesus fez. O outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ó, é só em João 9,14 que o narrador conta ao leitor que Jesus fez essa cura no sábado, o que, segundo a tradição, e não segundo a Bíblia, violava o mandamento. Eu achei interessante que tem um verso que falou o seguinte, olha, enquanto é dia, a gente tem que trabalhar, né? Porque quando chegar a noite, a gente não vai poder fazer mais nada. Interessante que Jesus se encontrava no dia de sábado e ele fez referência à questão do trabalho durante o dia. E esse durante o dia não era o dia literal em si, o raiar do sol, mas ele estava se referindo à presença dele na terra. A partir do momento em que Jesus não estivesse mais na terra, a terra ficaria meio que envolvida em trevas, né? Porque Jesus é a luz do mundo. Ou seja, em outras palavras, simplificando, enquanto as pessoas na terra tinham Jesus, não seria o sábado que iria limitar a atuação de Jesus. Em outras palavras, quando Jesus estivesse na terra, ele iria fazer o bem, ele iria curar, ele iria abençoar as pessoas, independente do dia. Porque mais tarde, as pessoas iriam sentir falta da presença de Jesus, porque Jesus não estaria mais na terra, iria ascender aos céus. Eu gostei bastante desse paralelo, porque logo em seguida, lá no versículo 14, é que é mencionado que Jesus tinha feito aquilo no dia de sábado. E pasmem, um outro detalhe importante que eu percebi, eu creio que você deve ter percebido também, que diz que Jesus cuspiu no chão, misturou a saliva com a terra, fez uma espécie de argamassa ali, de um barrinho, e passou nos olhos. Olha que interessante. Jesus, ele primeiro faz uma correlação com a criação. Lembra quais foram os materiais que o homem foi criado? Do pó da terra, né? Do barro. É como se aquele homem tivesse sido formado, porém, no processo da sua formação, faltou um detalhezinho ali nos olhos, como se tivesse faltado o capricho do escultor. E aí Jesus pega o restante do barro, aplica nos olhos e sela com capricho, fazendo com que aquele homem veja. Um outro detalhe que eu percebi também é que, de acordo com a tradição, não se podia cuspir no chão no dia de sábado. E Jesus faz exatamente isso no dia de sábado, para poder restaurar a visão àquela pessoa, mostrando que a tradição não deve estar acima das leis de Deus, acima da vontade de Deus. E aí continua. O último ponto que eu destaquei diz assim, a discussão estava longa de terminar, mas já surgiu uma divisão, ou seja, haviam pessoas adeptas a Jesus e pessoas contrárias a Jesus, a sua ação. O cego ficava cada vez mais cônscio, ou seja, consciente, de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. Interessante, né? Aquele que era cego de nascença, agora estava enxergando perfeitamente. O plano de fundo espiritual estava visível dos olhos dele. Já aqueles que tinham o privilégio de enxergar desde a sua nascença, estavam como se estivessem na situação de cegueira, pois não conseguiam enxergar um palmo à sua frente. Não conseguia discernir que de fato Jesus era um ser divino, que de fato Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. E por isso houve bastante divisão, porque algumas pessoas estavam abertas e sensíveis ao toque e à palavra de Deus, e outras estavam apegadas a tradições, vamos dizer assim, ao egoísmo,
a presunção, a opinião própria. E por conta disso, não conseguiram se posicionar do lado correto. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje foi apenas a primeira parte sobre esse relato da cura do cego. O meu convite é para que você volte amanhã, para a gente dar continuidade, para que não fique um estudo quebrado, né, gente? A gente vai seguindo dia após dia, e dia após dia, Papai do Céu vai nos alimentando, vai nos instruindo e nos conduzindo para a jornada que conduz à vida eterna. Você é meu convidado a voltar amanhã. Papai do Céu te abençoe, tá? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.